Shabbat Shalom, sejam novamente muito bem-vindos à nossa comunidade, a Beit Sar Rapanim. Beit Sar Rapanim, que a gente, muito tempo que a gente não explica, né? Beit, que é casa de, Sar Rapanim. Sar, príncipe, Rapanim, Panim, que significa face ou presença. Quem é o príncipe da presença? Como que uma pessoa muito especial para nós se manifesta? Yeshua como príncipe da presença, aquele através de quem nós contemplamos a face do Eterno. Então, a partir dele, nós contemplamos, hoje está difícil as palavras, né? Contemplamos o Eterno através da face de Yeshua, é a forma que nós vemos o Eterno. Né? Então, por isso, e tem muito significado, muitos mais profundos de Sarrapanim, num livro que eu espero que o Eterno dê muitas forças para Luana traduzir em breve, que é o Retorno do Porco Rocha. Mas, como sempre, precisamos do apoio, e quando eu falo apoio, é apoio de oração, que Deus dê saúde, Deus dê força, Senhor do tempo multiplique o tempo, né? Para que possamos ter mais conteúdo, ter mais materiais, e por isso que nós estamos aqui, sempre disponíveis até para responder as perguntas que vocês nos mandam nos comentários, no nosso WhatsApp, seja no nosso grupo, seja no nosso Instagram, qualquer outro meio, sinal de fumaça ainda não, a gente não interpreta, mas a gente chega lá, né? Então, a paraxá dessa semana, nós estamos num novo livro, que é o livro de Devarim, que é o quinto livro da Torá, quinto e último livro da Torá, mas o mais interessante é que a Torá ela é cíclica. Então, por isso que a Torá, eu gosto muito de fazer essa comparação, ela não foi escrita originalmente em livros, ela foi escrita em rolos, porque um rolo a gente pode rebobinar, um livro a gente fecha e deixa guardado na prateleira. Então, toda assim, a Torá, que é a festa de alegria da Torá, quando encerramos a leitura das Parashiot, que são as porções semanais, 54 porções em que foram divididas de 5 livros da Torá. Nós nos alegramos lendo a última Parashá, né, os últimos versos da Parashá Hazino, que é as últimas palavras da Torá, e a gente rebobina para Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, na Parashá Devarim, que não é Deuteronômio é um nome que foi traduzido lá na Septuaginta para o latim, para o grego, depois para o latim, na Vulgata, que significa segunda lei em latim, e veio para a nossa língua portuguesa, mas na verdade não é a segunda lei, ele está contando novamente os fatos para aqueles, principalmente para aqueles que tinham menos de 20 anos depois daquela rebelião, e que falou que mais ninguém ia treinar, até que foi a rebelião dos espias, né? Quando os espias foram enviados, os espias voltaram com maus relatórios, só 2 espias voltaram, Josué e Caleb, eles voltaram com bons relatórios, e só os 2 que entraram na terra, nem Moisés entrou na terra, né? Pelo pecado justamente, as águas de Meribá, né? Então, só que Devarim, que é o nome desse livro em hebraico, quer dizer palavras, porque essas são as palavras de Moisés, como está aí. Elea Devarim, que são as 2 primeiras palavras do livro de Devarim, de Deuteronômio. São essas palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Param, Tofel, Laban, Hazerot e Dizaab. Aí no português a gente não entende muito bem, né? Mas no hebraico a gente tem algumas dicas, porque Moisés começa a falar nesse início, principalmente nessa primeira paraxá, parece que ele está recontando a história, e ele não está recontando a história. Ele está tão simplesmente, tão justamente fazendo uma suave repreensão ao povo. Ele está citando ali alguns lugares onde aconteceram certos problemas, certas revoltas, certas
situações que o povo de Israel, ele se desviou, ele pecou. Mas como nós sabemos que é uma repreensão? Porque lendo literalmente, a gente lê, não, ele veio de Parã, veio de Tofel, Labã, Azerote, de Zaabe, ele vai falando. Como que a gente sabe que ele estava fazendo uma repreensão? Porque tem lugares aí simplesmente que não existem. Não existe Tofel, não existe Labã, não existe de Zaabe. E aí vem justamente a magia de você saber o hebraico. Por que é tão importante você saber o hebraico? Mas mesmo que você não saiba o hebraico, hoje você tem muitas ferramentas que você pode usar, que tem os comentários dos sábios explicando o que é o hebraico, está em português. Você não precisa correr para saber o hebraico, é lógico. A gente sempre recebe aquela pergunta, qual a melhor Bíblia? A melhor Bíblia é saber o hebraico. Mas se a Bíblia é sua em português, você está lá com ela, você leia ela, estude por ela, mas não fique ali como estavam ali na beira do Jordão, né? Passe para o outro lado do Jordão. Passe para o outro lado do conhecimento, do entendimento. Vá mais a fundo, vá mais além. Então, Tofel, Labã e de Zahav, pode passar o próximo, por favor. Aí está até um mapinha aí de onde, das terras ali de Moab, de Edom, de Amon, né? De Midian. Onde estão Tofel e Labã? Não existe. Onde está de Zahav? E aí a gente tem que se fazer de quê? Do uso do hebraico, porque entender hebraico é fácil, mas também dos comentários. Os comentários, especialmente comentaristas que a gente mais gosta de usar, por ser um nível mais literal, um nível mais inicial, vamos dizer assim, é Rashi, que foi um comentarista da Idade Média que viveu na França. Então, Rashi faz um comentário sobre Deuteronômio 1, é um comentário muito longo, né? Mas primeiro ele fala sobre Tavel e Lavan. Ele fala que mais o significado de Tavel e Lavan é que ele reprovou o povo de Israel por causa das declarações caluniosas, Taflu, que eles fizeram a respeito do maná que era o branco. Branco, que em hebraico significa Lavan. Então fica fácil entender dessa forma. Por quê? Taflu são declarações caluniosas. É você fazer aquela fake news, né? Ou mais do que declaração caluniosa, é aquela reclamação mesmo, né? Eles reclamaram ali que só tinha o maná, só tem esse pão sem graça, insosso para comer, não tem mais nada. O que o Eterno fez? Mandou aquela chuva, né? Ah, eles querem carne? Vocês querem churrasco? Não tem problema. Vamos mandar então uma chuva de codornizes aí para vocês. Eles vão comer até não aguentar mais. Vão comer, ou até não aguentar mais, até ele usa uma palavra bem forte, né? Até sair das suas narinas. Então, ele está se referindo a esse episódio. Então, a partir daí, nós entendemos que ele está fazendo reprovações, e cada palavra dessa cita de um lugar que eles foram repreendidos por conta disso. Mas Moisés estava sendo amoroso. Ele não precisava falar, olha só, viu? Olha o que vocês fizeram lá, vocês fizeram isso, fizeram aquilo outro. Não, ele estava falando de uma forma suave, citando aqueles lugares. Fazendo uma referência, como a gente, por exemplo, tem episódios na nossa vida, tiveram lugares que a gente passou que lembram a gente de coisas ruins. É porque Moisés, ele não estava repreendendo as pessoas, dizendo exatamente o que eles erraram, não estava apontando o erro deles, ele estava apenas apontando o local ou a época, alguma coisa que lembrasse. Justamente por amor, é como se ele tivesse assim, olha, eu já perdoei vocês, o Eterno já perdoou vocês já fizeram tudo isso, vocês erraram, precisam aprender com o erro de vocês. Toda geração morreu no deserto. Toda geração morreu no deserto, e vocês estão aqui para receber a terra prometida, mas, olha, lembra o que vocês fizeram, lembra que vocês passaram por esses lugares, por essas rebeliões, por esses problemas,
e não cometam isso de novo, não façam isso novamente. Né? Então, isso é uma forma de amor, é uma forma de repreender sem humilhar, repreender sem julgar, repreender realmente com amor. Né? E é isso que nós temos que fazer hoje em E dia. é como também, nós né? fazemos com nossos filhos, né? Exatamente. Pelo menos com meu filho, quando meu filho desobedece, meu filho gosta muito de videogame, de videojogo. Tem vezes que eu repreendo ele, eu não preciso nem falar o que eu vou fazer com ele. Falo, ele gosta do Nintendo Switch que ele tem. Eu falo, Miguel, Switch. Ele já sabe que eu estou repreendendo ele. Então é basicamente isso que Moisés está falando. Então, se eu viro para o meu filho e falo Switch, ele já sabe que ele vai ficar sem o Nintendo Switch dele. Então era isso, é dessa forma que nós aprendemos, inclusive, a como responder o mal. Como responder aquelas pessoas que nos vêm, muitas vezes, nos julgar, né? Como o Yeshua falou, não é? Não pague o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Então, não importa se aconteceu algo ruim, se alguém fez algo ruim para você, o que é importante é realmente você repreender, você pode até repreender e exortar essa pessoa que está fazendo algo errado, mas de forma amorosa. E é por isso que muitas das vezes nós temos que ser tardios para nos irar. Né? Porque significa que, quando você é tardio para irar, significa que você pensa, reflete e você cria uma forma amorosa de repreender aquela pessoa, né? Sem apontar o dedo. Nós temos que lembrar que quando nós apontamos um dedo para uma pessoa, nós temos 3 apontados para nós, na verdade. Verdade. Então... E a próxima repreensão que Moshe fez foi de Zahab, que está de Zahab. A gente não vai entender em português o que é de Zahab. O que é de Zahab? Mas em hebraico é de Zahab. E a gente canta muitas vezes, né? Tem até o Roberto Carlos cantando em português lá em Jerusalém. Jerusalém toda de ouro. Jerusalém encheu Zahab, que foi uma canção feita ali perto da guerra de 1967, quando eles reunificaram Jerusalém. E Zahab, que é ouro, lembra, como Rashi comenta, do bezerro de ouro. Comentário de Rashi, ele os reprovou por causa do bezerro de ouro que eles haviam feito em consequência da abundância de ouro que eles tinham, como é dito lá em Oséias 2:10. E prata eu lhes dei em abundância e ouro. Eles, no entanto, fizeram um Baal, fizeram um ídolo. E é interessante porque não foi essa geração, essa ali que estava escutando essas palavras de Deuteronômio, que cometeu esse pecado. A geração já havia morrido toda no deserto. Eles estavam prestes a atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida. Mas mesmo assim, eles, vamos dizer assim, estavam pagando pato, né? Aquela história. Às vezes a gente escuta por causa dos outros. Mas era importante, né? do erro dos pais, né? Porque a verdade, a sabedoria, ela vem justamente desse alerta, dessa repreensão. A gente não precisa cometer erros, porque outros já cometeram. Muitas pessoas vêm para nós, vêm aprender, por exemplo, do judaísmo messiânico, chegam até nós já erramos muito, já temos um caminho muito longo no judaísmo messiânico, já aprendemos de todas as formas, de todos os métodos. A gente até brinca, né? A gente passou por tudo de errado que já aconteceu. E quando a gente encontrou 2 coisas. Primeiro, a gente tenta passar sempre para aquelas pessoas que estão aprendendo conosco toda a nossa experiência, para que elas não tenham que errar dessa mesma forma. Não tenham que passar por isso. Né? E 2, tudo aquilo que a gente passou, a gente aprendeu que era necessário a gente ter um mestre, mas um mestre amoroso, um amor verdadeiro, porque o verdadeiro amor é aquele que repreende. O verdadeiro amor é aquele que chega para você e fala, não, você está fazendo isso, está errado. É aquele que chega, por exemplo, como o nosso rabino faz muito, e eu gosto muito disso, que ele zela por aqueles que são talmidim dele, porque quem é talmidim está levando o nome do seu mestre. Se eu, por exemplo, que sou líder do Mayeshivá, num ramo do Mayeshivá, eu sou líder de todo um trabalho associado ao meu rabino, se eu cometo um erro, imagina só, o Brasil todo vai falar que o rabino Shapira não presta. E o rabino Shapira faz isso, mas fui eu que cometi o erro. Então ali está acontecendo a mesma coisa. A importância do testemunho.
Ali está acontecendo a mesma coisa. Moisés está repreendendo o povo para que eles não cometessem os mesmos pecados, os mesmos problemas, as mesmas iniquidades do povo que saiu do Egito, que muitos eram seus pais, seus avós, seus antepassados. Porém, ele está repreendendo também para falar o seguinte: olha só, vocês carregam o nome de Israel. Vocês carregam o nome mais importante, que é o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, e para nós, a gente pode trazer isso de uma forma muito, muito, muito profunda, que é nós, como judeus messiânicos, ou que seguem o judaísmo messiânico, carregamos o nome de Yeshua. Nós carregamos o nome de Yeshua. E carregando o nome de Yeshua, todos os nossos atos que nós fazemos, seja no mundo afora, com os ímpios aí fora, mas principalmente com os judeus, aqueles que não têm Yeshua, todas as nossas ações que fazemos do nosso próprio jeito, nós estamos trazendo vergonha ao nome de Yeshua. Por isso que a gente bate muito nessa tecla de vamos fazer, por exemplo, cumprir os mandamentos, cumprir as festas, como os judeus fazem. Porque os oráculos de Deus foram entregues a eles. E nós fazendo da forma que eles fazem, da forma que eles interpretaram, na forma que eles receberam, assim como diz lá em Avot, diz que Moisés contou para Josué, Josué passou para os juízes passaram para os reis, passaram para os homens da grande assembleia, chegaram até nós. E nós devemos fazer do jeito, não é porque a gente vai tirar foto no Instagram de Kippah e Talit, ou orando lá fervorosamente, como o pessoal começa a fazer, deixa a barba crescer e tira foto. Não é isso, é mudança de atitude. A verdade que eu estou falando aqui é realmente a mudança de atitude. Quando você faz a techuvá, você tem que mudar de direção, não é? Então, você muda o seu caminho. Então, se você, como o Yeshua falou, se você roubava, não rouba mais. Se você matava, não mata mais. Se você fazia as coisas do seu jeito, agora você faz as coisas conforme a casa de Israel. Por quê? Você foi enxertado na casa de Israel. Você precisa aprender com eles. Ok? Então, assim, eles sabem como fazer. Então, quando você, muitas das vezes, quando vem alguém das nações, algum gentio, e fala assim, eu tá só a escritura, né? Pegou a Bíblia, porque a Bíblia, a Torá, ela só tem realmente ali os ensinamentos, os mandamentos de Deus. Ela não tem a explicação desses mandamentos, ok? Ela só tem, são raros os mandamentos que têm uma explicação. E essa explicação foi dada para Moisés também, e Moisés passou, como o próprio Marco falou, passou para Josué e assim sucessivamente, e chegou até nós essa interpretação, essa forma como nós devemos fazer. Então, quando esse gentio vem e fala assim, não, os judeus não sabem de nada, eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho, está escrito assim, então eu acho que é desse jeito, eu acho que essa festa se comemora nesta data, eu acho que o Shabat não é nessa data, é numa outra data, de algum calendário que foi criado e inventado por homens. O que acontece? Nós estamos envergonhando o nome do Mashiach, estamos envergonhando o nome de Yeshua, que foi aquele que nos salvou, aquele que nos fez adentrar a casa de Israel. Porque se não fosse por Yeshua, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Yeshua, nós não teríamos a mesma herança, participação na herança. Então, nós temos que reconhecer que não somos nós que alimentamos a raiz, mas é a raiz que nos alimenta. Ok? Quem é a raiz? Não é? É a Torá, os ramos naturais são os judeus. Então, nós temos que entender, de uma vez por todas, que os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. O apóstolo Paulo falou isso. Então, nós temos que entender que eles têm a interpretação correta e é como eles fazem que nós temos que fazer. Se você chega a falar, mas tem algumas coisas aqui que eles fazem contra o que Yeshua falou, ok. Então, se eles falam uma coisa e Yeshua disse uma outra completamente diferente, eu concordo com vocês. Nós seguimos o Mashiach porque o Mashiach é a Torá viva e ele veio para nos explicar a Torá. Pronto, então não há problema. Naquela época, a lei ainda não estava compilada
A Torá oral não estava compilada em escritos, ela ia passando de geração em geração, mas na época de Yeshua, isso mudou. Não é? Dali para frente, esses escritos foram compilados, foram unidos, e hoje nós não temos como dizer, é alguém que inventou isso agora, porque já está lá escrito desde do ano 200, do ano cento e pouco, 200, 300. Então, assim, nós devemos fazer como eles, porque os judeus, eles vão reconhecer. Muitas pessoas falam, mas eles não vão reconhecer os judeus messiânicos. Eu compreendo que não vão reconhecer, mas isso é providência divina, porque o momento que eles reconhecerem Yeshua volta, e o Eterno, ele quer que todos nós sejamos salvos, ele quer que a palavra chegue para mais gentios, então é por isso, primeiro chega a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Em 2 Timóteo diz o quê? Todas as escrituras são inspiradas pelo Eterno, toda a escritura é boa para o ensino. E quais eram as escrituras que eles tinham naquela época? Eles tinham a Brit Hadashah? Não. Eles não tinham a Brit Hadashah ainda. Eles só tinham a Torá e os profetas. E os escritos. Era a única coisa que eles tinham. E ele fala que toda ela é boa para o ensino, é boa para instruir, para que o homem se torne pleno. Se você vê o versículo imediatamente posterior, ele fala para que o homem se torne pleno, para a plenitude do homem. E é isso que nós precisamos aprender. Nós só vamos chegar na nossa plenitude, que é a plenitude dos gentios, quando todos os gentios entenderem que não basta aceitar Yeshua como Salvador, que Yeshua nos salvou do pecado. Se Yeshua nos salvou do pecado, por que continuamos transgredindo a lei? Se a transgressão da lei é o pecado. Não faz o menor sentido, significa que nós estamos fazendo o trabalho pela metade. Então, nós não somos plenos. 2 Pedro diz que nós podemos apressar a vinda do Mashiach. E como? Com o nosso procedimento, com nossa vivência, com nossas atitudes. Se as nossas atitudes estão incompletas, como é que Yeshua volta? Se ele é a plenitude dos judeus. E a plenitude dos judeus só vem depois da plenitude dos gentios. Nós temos que fazer um trabalho, nós temos que buscar a Torá com os judeus, porque eles têm a interpretação correta da Torá, e nós, assim, procedendo como a casa de Israel faz, o que vai acontecer? Os gentios se tornam plenos, os judeus, eles começam a ter zelo, e quando fala assim, causar ciúmes aos judeus, é exatamente isso, é causar o zelo, porque a palavra em hebraico, ela significa zelo também. É para que eles possam falar, uau, vocês não têm a Torá, não estão debaixo da lei, mas vocês cumprem a lei, e muitas das vezes mais até do que nós. Porque isso que Romanos fala, né? Quando fala judeu, é aquele que é interiormente, não aquele que é exteriormente. O que ele está dizendo aí? Ele está dando essa palavra para os judeus. Ao contrário do que muitos pensam, acham que está falando com gentios, leiam um contexto. Ele está repreendendo os judeus ali naquele momento, dizendo, os gentios, eles não têm a lei, eles não conhecem a lei, mas eles começam a fazer o que a lei ordena, mesmo sem serem obrigados. E esses gentios vão julgar vocês que têm a lei, mas não cumprem. E aí ele vem logo em seguida falando, judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que é interiormente. Ele está falando da circuncisão no coração. Ele está falando que nos gentios, a circuncisão na carne, ela vem posteriormente à circuncisão do coração. E nos judeus é o inverso. O judeu, ele tem a circuncisão na carne ao 8º dia, mas ele também precisa fazer a circuncisão do coração. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Não vamos tirar esse versículo do contexto e achar que agora que entramos na casa de Israel, nós tornamos judeus. Não é isso que está dizendo ali, de modo algum. Ele está apenas nos orientando que nós devemos fazer as coisas como eles fazem, porque eles têm essa interpretação correta. E uma coisa que a gente falou, inclusive essa semana, falando justamente sobre as pessoas que têm tentado, por um lado, se tornar judeus, fazer, não, agora eu tenho, aí pega as escrituras, tento fazer, não, eu sou judeu. E tem aqueles que querem fazer isso e querem converter judeus. A partir do momento que as pessoas entenderem
nós que estamos aprendendo, que nosso papel não é converter judeu, nosso papel é ir até outros das nações e falar, olha, o dilúvio está vindo aí, entra na arca, o dilúvio está vindo de novo, a gente sabe que não vai ter mais dilúvio que o Eterno prometeu, até com um símbolo que até roubaram o símbolo da gente, né? Tiraram uma perna do símbolo e roubaram o símbolo da gente. Mas, a partir do momento que a gente entender que nosso papel não é vamos lá, vamos ser missionários, vamos converter os judeus, e passar a querer, você quer realmente que Yeshua volte, você quer que o judeu aceite, então faça da forma correta. Porque a salvação, gente, não é individual, como se pensa. Ela também é individual, mas nossa salvação depende da comunidade, onde nós somos um corpo. Nós somos um corpo único, ok? Somos todos os membros do corpo de Yeshua. Então, se nós somos membros desse corpo, nós temos que fazer as coisas conforme o cabeça, que é Yeshua. Yeshua é o cabeça desse corpo. Então, se ele nos orientou assim, nós temos que fazer. E aqui o que só voltando aqui a Paraxá, o que Moisés está fazendo é repreendendo essas pessoas como? É dizendo assim, olha, vocês erraram e vocês estão parados aqui nessa montanha há muito tempo. Vocês estão passivos, vocês receberam a salvação de vocês em Yeshua e acham que não precisam fazer mais nada, porque Yeshua já cumpriu tudo. Yeshua já cumpriu tudo, gente. Yeshua não voltou ainda. Ele disse que ia voltar. E ele só não voltou ainda porque nós não fizemos o nosso papel. Então, Moisés está ali repreendendo o povo de Israel, assim como nós, judeus messiânicos e todos os outros, estamos repreendendo os outros das nações e falando, vocês estão parados aí há muito tempo, está na hora de vocês se moverem, está na hora de levantar e receber a sua redenção, porque a sua redenção não chegou. Então, desculpa se vocês pensaram que quando vocês aceitam Yeshua, vocês receberam a sua redenção. Não foi bem assim. Vocês iniciaram o seu processo de redenção, vocês foram salvos do pecado, sim, mas vocês ainda precisam da redenção que só virá quando Yeshua voltar. Que é quando os mortos ressuscitarão, é quando os vivos serão arrebatados e unidos a Yeshua. E para isso vocês precisam fazer o seu papel e cumprir o seu papel direitinho. Saiam desse lugar. Eu sei que os montes representam um status elevado, né, espiritualmente, assim como o povo que estava ao redor estava em planícies, estava num status mais baixo espiritualmente, né, e Israel estava nos montes, mas você pensa, também tem momentos em que nós chegamos no monte, mas a gente ainda não está no topo. Não entramos na Terra Prometida. Às vezes nós precisamos atravessar esse monte e chegar do outro lado. Inclusive fala isso, né? Circuncidaram ali, circundaram, passaram ao entorno do monte. Sim. Né? Do caminho do deserto, eles ficaram ao redor do monte, que é justamente o Monte Seir, que é justamente o monte que representa a terra de Edom. E Edom, que é outro nome para Esaú, e Esaú que trocando as letras de Esaú de ordem da Yeshua. Então, nós estamos, na verdade, no meio do caminho. Muitas pessoas pensam que estão no topo do monte, mas estão começando a subir o monte e falaram, já aqui tá bom, tá suficiente. Cansei, tá bom, já recebi a minha bênção, não preciso ir mais além. Mas vocês precisam ir além. Vocês precisam se elevar espiritualmente. E só tem como se elevar espiritualmente com o mitzvot. Torá, o mitzvot. Torá, os mandamentos e os mandamentos do Eterno. Porque cada vez que nós fazemos e cumprimos um mandamento, nós estamos alimentando o nosso espírito. E quando nós alimentamos nosso espírito, nós não temos mais prazer nas coisas da carne. Então, muitas vezes alguém me pergunta, mas eu tenho dificuldade, como eu vou parar de comer o meu camarão? Como eu vou guardar o Shabat? Eu gosto no Shabat eu gosto de passear, ir num restaurante comer fora, ou eu gosto de fazer isso ou fazer aquilo.
Sabe como vocês vão conseguir? Quando vocês começam a cumprir um mandamento, mesmo que seja o mais simples deles, e você começa a cumprir, o Eterno, ele te enche de força, ele te enche de prazer nas coisas do Eterno, e você cada vez mais, aquelas coisas do mundo ficam para trás. É só você ver, na primeira vez que uma pessoa guarda um Shabat, muitas das vezes é pesado, porque ela não está acostumada. Será que eu não posso fazer isso? Ela só pensa no que não pode fazer. Ela não pensa nas coisas maravilhosas que ela pode e deve fazer no Shabat. Ela só pensa na proibição. É igual uma criança. Uma criança, quando você fala, você não pode botar a mão na tomada, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar a mão na tomada. Não é? Então, nós temos sempre... nós temos essa mania de olhar sempre as coisas do negativo e fazer tudo o que é proibido. Mas não, gente, vamos buscar, vamos ver o que é correto, o que o Eterno nos manda, e vamos à frente, e vamos fazer. Eu garanto a vocês, é 100% de verdade. Começa a fazer, faz o primeiro, e depois que aprender a fazer esse primeiro, faz o segundo. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas coisas de Deus. E daqui a pouco vocês vão passar o Shabat todo. Quando terminar o Shabat, vocês vão falar assim: ué, acabou? Não quero acabar, não quero mais, não quero que acabe. Parece que você perde um pouco, sabe, daquela alegria quando o Shabat acaba. Entende? Porque fazer as coisas do Eterno nos traz prazer. Entende? Da mesma forma que quando você está no mundo, as coisas de Deus não te atraem nada, mas as coisas do mundo te atraem, porque você está se alimentando com as coisas que o mundo está te dando. Então, é óbvio que você vai se alimentar disso e você vai querer. Entende? É a mesma coisa com a comida, com o camarão. A partir do momento que você fala, uma pessoa falou conosco assim, mas o camarão é muito gostoso. Eu sei, ninguém está dizendo que o camarão não é gostoso, que o porco não é gostoso, enfim, não estou dizendo isso. Mas a partir do momento que você decide, por amor ao Eterno, obedecer a sua palavra, cumprir o seu mandamento de não comer aquele camarão, de não comer aquele porco, mais uma vez, eu garanto a vocês, vai chegar um momento em que vocês vão olhar para o camarão com repulsa. Com repulsa. Isso é uma coisa que acontece comigo. Alguma vez eu deixei de gostar do camarão que eu comia quando eu era mais jovem? Eu não posso dizer que eu deixei de gostar, eu parei por obediência. E hoje eu não vejo mais. Quando eu vejo um camarão no mercado, aquilo me causa repulsa. E isso acontece com vocês. Eu garanto a vocês que se vocês fizerem um propósito e fizerem isso, vai acontecer com vocês também. Eu já recebi inúmeros testemunhos de pessoas que passaram pelo mesmo processo. Não é? Então, assim, estamos falando aqui de alguns mandamentos, de algumas coisas, mas o foco aqui é realmente o que Moisés estava fazendo, repreendendo, é assim como nós estamos fazendo com vocês. É repreendendo, é mostrando com amor que, se vocês fazem o que o Eterno manda, vocês vão herdar a terra está logo ali, avança. Não fique parado. Eu sei que vocês não têm a lei, não receberam a lei, e que, teoricamente, vocês não são obrigados a deixar de comer o seu camarão. Mas faça isso por amor do reino. Faça isso por amor do povo de Israel. Faça isso por amor dos seus outros irmãos gentios que vão chegar para ser pleno, para que a sua plenitude chegue e a plenitude dos judeus, dos nossos irmãos, chegue também. E assim eles possam dizer, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, assim, temos que fazer a nossa parte, porque Yeshua não volta se nós ficarmos parados nesse monte, achando que já atingimos um nível espiritual elevado, só porque nós recebemos uma Mashiach. Tem muito mais ali para frente. Não vamos parar aqui. Vamos continuar fazendo a obra, porque a obra do Eterno não para. Não para. Se nós pararmos de olhar para os judeus e ficar falando, eles estão errados nisso, nisso e nisso,
E passar a olhar tirar a trave do seu olho, passar a olhar para você mesmo, para os erros que você está cometendo, para as falhas que você está cometendo, porque é isso que a Torá nos mostra. A Torá mostra que nós somos pecadores, e é por isso que muitos cristãos não querem olhar a Torá, porque a Torá só prova que eles são pecadores, eles não querem achar que depois de aceitar Yeshua, continuam sendo pecadores. Não vamos fazer isso, irmãos. Vamos olhar para a Torá sim, mas para aprender. É isso que Moisés está falando. Olha, eu estou lembrando a vocês do pecado de vocês, não porque vocês... não para repreender vocês e dizer vocês estão errados, estavam errados. Ou, não é para dizer que eles estão errados, é para dizer, lembra o que aconteceu quando vocês fizeram isso? Então agora, vamos lembrar de obedecer ao Eterno, porque ele tem muito mais ali para frente. Ele tem um milênio inteiro, um Shabat de 1000 anos aí esperando por vocês. Ele tem bênçãos. Vocês vão julgar a terra. Como é que nós vamos julgar a terra se nós não conhecemos a lei de Deus? Não faz sentido isso, gente. Vamos fazer a nossa própria lei, como o pessoal tem feito muito aí fora, né? Cada um tem feito sua própria lei. Exatamente. E assim tem seguido, né? Mas para a gente encerrar todo esse assunto, tem um trecho muito emblemático ali de Deuteronômio 2:26, que ele continua falando ali, contando sobre as histórias que passaram, né, até em forma de repreensão, falando sobre quando recebeu a ordem que o Eterno teria entregue nas mãos do povo de Israel Seom, rei de Hesbom, né? E ele fala o seguinte, fala sobre que o Eterno entregou ele nas mãos, mas o que você pensa? Que eles vão sair, então, já que ele entregou nas mãos, vou sair para a guerra, para cima deles, que eu vou matar o rei de Seom, o Seom, rei de Hesbom. Mas o que acontece no versículo abaixo? Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz. E essas palavras de paz, ele está dando uma oportunidade a todos. No caso, já tinha sido entregue, mas mesmo assim o povo de Israel deu uma oportunidade daquela pessoa se arrepender, uma oportunidade daquela pessoa de Israel não sair em guerra contra ele. E o que acontece muito nas nossas vidas é isso. Nós estávamos completamente perdidos. E Yeshua nos veio com uma mensagem de paz, porque Yeshua, quando veio, ele veio com a mensagem de, olha, se arrependa, mude sua direção. Porque quando eu vou voltar não como o servo sofredor, eu vou voltar como o vingador de sangue. Está como homem de guerra. Essas palavras de 2:26, muito interessante que a gente está na Parashá Devarim, e muita gente fala, não, mas é um mandamento. Sempre que a gente sai, que vai atacar um povoado, sempre que atacar uma cidade, ou uma guerra, como dizem alguns comentaristas, uma guerra não obrigatória, há um mandamento que deve ser enviado para aquele rei, ou para aquela cidade, uma mensagem de paz, antes da guerra. Mas o mais interessante é que isso só acontece, sabe qual é o primeiro lugar? Parashá Shoftim, Deuteronômio 20. Uhum. Mas a gente está em Deuteronômio 2, isso não foi dado ainda. Por que eles estão fazendo isso? Não é ordenança? Não é ordem. Aqui é mais uma prova de que todos os mandamentos, eles já estavam escritos, eles já tinham sido dados ao povo de Israel antes mesmo de estar escrito. Ele estava inscrito, mas ele não estava escrito. Então, a mensagem, inclusive, o Midrash Tanhuma, sobre outra paraxá, que é a Parashá Hukat, está falando sobre a Shalom, está falando sobre essa oferta de paz, ele faz esse comentário. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e corra atrás dela, como está no Salmos 34:15. A Torá não nos manda perseguir as mitzvot, os mandamentos. Em vez disso, diz, quando você encontra um ninho de pássaro, como está em Devarim 22:6, quando você encontra o boi do seu inimigo, como está em Shemot 23:4,
Quando você vê o burro do seu inimigo, Shemot 23:5, não é o burro do inimigo, é o burro, o animal do inimigo. Pertence ao inimigo. Isso aí. Se essas situações surgirem, o que significa esse quando? Quando acontece na sua vida, não é para você ir atrás, querer fazer, forçar a barra e fazer do meu jeito e vai. Quando essas situações acontecerem, aí você tem uma mitzvah que você pode agir. Mas não, você não precisa persegui-las. Mas no caso da paz é totalmente ao contrário. O versículo do Salmo nos ensina a buscar a paz, perseguir a paz onde quer que você esteja. E perseguir a paz, o que significa? Como eu falei, hoje nós fizemos aí o Sim Shalom. O que é o Sim Shalom? Os 5 estágios até você chegar a Shalom. Você, antes de Shalom, o primeiro estágio é a justiça. Depois a bênção. Depois a misericórdia. Depois a vida e a paz. É o caminho de trilhar até a paz. Se eu vou buscar um pouquinho antes, ainda tem a Torá da vida, né, e o amor benevolente. Você ainda tem essas duas antes, quando ele introduz a justiça. Né? Então, assim, primeiro você faz tudo isso e só depois você recebe a paz. Né? E isso é o que Bnei Israel, os filhos de Israel, fizeram. Embora o santo abençoado, o bendito seja, que é o Eterno, tenha dito, comece uma guerra, eles perseguiram a paz. Por isso que eles ofereceram um tratado de paz. Aquilo já estava inscrito nos corações deles. Como você falou, né? Yeshua, quando ele veio a primeira vez, veio trazer paz. Mas ele, quando estava ali, ele falou, olha, eu não estou vindo trazer paz, eu vim trazer guerra. Não é? Mas ele não era naquele momento. Essa guerra que ele está falando é no final. Sim. Ele está trazendo a paz, ele está vindo para guerrear contra as nações, contra todos aqueles que são contra a Torá, contra a palavra de Deus. Ele está vindo com guerra, mas ele vem na primeira vez, na primeira aparição de Yeshua, trazendo, um pedido, tentando fazer a paz. Não é? E aí ele volta. E quando ele voltar, ele vem realmente para realmente destruir os ímpios e finalmente, não é? E trazer a paz para aqueles que esperaram, né? Para aqueles que confiaram, que perseveraram até o fim. E o mesmo Midrash, Tanhuma já falando da Parashat Shoftim, quando é dado o mandamento de você, antes de uma guerra não obrigatória, você oferecer a paz. Que aí ele fala sobre o mandamento. Eu estou fazendo um comentário sobre esse mandamento. Quando você se aproxima de uma cidade para atacá-la, deve oferecer a ela acordos de paz, le shalom. Em paz, be shalom não está escrito para que saiam em paz e voltem em paz. Está falando sobre os dias do rei Messias, que se abre a eles em paz, como está declarado em Zacarias 9:10. Ele falará de paz às nações e seu governo estenderá de mar em mar. Se responder pacificamente, como diz Deuteronômio 20, dá chance de paz, dá chance deles responderem pacificamente. Se eles se amarrarem, como está declarado em Isaías 2:4, eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foice. Nação não levantará a espada contra outra nação e nunca mais aprenderão a guerra. A oferta é de paz. O Messias veio dar a nós uma oferta de paz. A nossa oferta aos judeus que não aceitam a Mashiach ainda, todo judeu aceita a Mashiach, ponto. Antes de falar, todo judaísmo é messiânico. Sim. Todo judaísmo espera o Messias. A única diferença para nós é que nós sabemos que o Mashiach é Yeshua. Yeshua veio como um servo sofredor, ele voltará como esse homem de guerra. Ele nos deu a chance da paz. E o nosso papel como nação é aceitá-lo, retornarmos à nossa origem, retornarmos a fazer as coisas como o judeu que Yeshua era, como os judeus que Paulo era, como os judeus que Pedro era, como o judeu que todos os apóstolos eram. Agora, o fato é, vocês vão querer aceitar esse acordo de paz do Messias ou vocês vão direto para a guerra? Vocês querem responder pacificamente, se amarrar, como está declarado, se comprometer, se amarrar, que está falando de se comprometer, firmar, dizer, não, tratado de paz, não, eu não tenho paz, eu quero ir seguir junto com você. Ou vocês vão querer realmente a guerra. Peitar, né, como a gente diz no termo, né? O que eu posso dizer é o seguinte, todos
que recusaram o acordo de paz foram destruídos. Seom já tinha sido entregue. Ok? Então, assim, não vai ser diferente. Yeshua está às portas. Ele está vindo. Depende do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho de todos aqui. De levar a plenitude aos gentios, para que a plenitude dos judeus seja alcançada e o Mashiach possa vir. E quando ele vier, será que você está aceitando o acordo de paz com ele? Ou você vai para a guerra? Ou você vai partir para a guerra, como está em Zacarias? Ou você vai virar e vai falar, é do meu jeito. Ou você vai falar, vai virar e vai falar, é só o que está escrito na Bíblia, nada mais além disso. Ou você vai falar, não, a festa eu posso fazer dessa forma. Uma coisa eu posso dizer, não se preocupem. Não se preocupem se tiver alguma coisinha que não está, que a interpretação talvez não esteja 100%. Sabe por quê? Porque o Mashiach, ele vai voltar. E assim como ele fez da primeira vez e explicou o que estava certo e o que estava errado, ele, quando voltar, vai fazer a mesma coisa. Basta que você esteja com um acordo de paz com ele. Basta que você esteja desse jeito. Senão, você está do outro lado. Eu tenho certeza que você não quer estar do outro lado. Bem, eu não quero. E assim nós encerramos hoje. Um Shabbat Shalom a todos e até a próxima semana. Até a próxima semana.